Boa tarde, pessoal. Eu sou Carmen Costa, sou psicóloga aqui do Centro de Tratamento do Câncer da Medirrádios. E estou aqui hoje junto com a doutora Flávia, que é oncologista clínica. E hoje a gente vai estar discutindo sobre dois temas na realidade, que são bem difíceis de serem falados, né, de serem questionados, que é o câncer e a sexualidade. A gente aqui na Medirrádio sempre busca, né, falar muito, transmitir muitas informações aos nossos pacientes, porque a gente acredita que essa é a melhor forma, tanto de prevenir, né, como de fazer com que os pacientes participem de forma ativa, de fato, no tratamento deles. Então, assim, o que a gente pode estar levando de conhecimento, de informação a respeito do câncer e das implicâncias do tratamento de câncer, a gente faz, né? E por isso que esse tema hoje, para a gente falar sobre a sexualidade do paciente oncológico durante o tratamento de câncer. Flávia vai começar falando um pouquinho, né, como é que os pacientes trazem esse questionamento para você a respeito da sexualidade. Boa tarde, inicialmente, a todos, tá? Flávia, mais uma vez me apresentando. Carmen já apresentou, eu sou Flávia Alencar, sou oncologista, tá? Também trabalho aqui no Centro de Tratamento do Câncer aqui da Medirrádios. E a ideia é tentar trazer esse tema que muitas vezes, né, gera um certo tabu, um desconforto, a gente não costuma falar, não é uma coisa corriqueira, né? Nem o paciente se sente à vontade. Às vezes na consulta médica a gente tem tantas outras informações, tantas outras prioridades, né, acerca da doença, do tratamento, que muitas vezes a gente deixa isso do lado, mas na verdade isso é mais uma forma da gente estar esclarecendo e multiplicando essa informação, estimulando os pacientes e até nós mesmos da área de saúde a tentar sempre levar esse assunto em consideração, a buscar, a perguntar. Porque às vezes a gente tem que ter, o paciente se sente desconfortável, a gente vai ter que buscar facilitar, né? fazer essa busca ativa quase da informação. Então, não é uma coisa rara da gente identificar. Então, distúrbios sexuais, disfunções sexuais relacionados ao câncer e ao tratamento são muito comuns, tá? Tem estudos científicos que mostram que até 90% das pacientes mulheres que fizeram tratamento, elas têm algum grau, né? E dos sobreviventes de câncer, isso chega às vezes a 40% da população que já teve um câncer e que já sobreviveu. Então, não é uma parcela da população que seja insignificante, isso é muito comum. Principalmente quando a gente percebe que a quantidade de sobreviventes do câncer cada vez mais aumenta, né? A gente tem detecção mais precoce, a gente tem o próprio aumento da incidência da doença, então cada vez mais as pessoas vão ter passado por um câncer e vão conviver com as sequelas do tratamento, e essa disfunção sexual, ela também vai acarretar, às vezes, né, alterações na sua qualidade de vida, né? Isso é importante para o paciente, né? Para o parceiro, para o relacionamento. E assim, é muito comum também a gente perceber que sexualidade já não é um assunto tão fácil de ser discutido, né? Isso falando da população de uma maneira geral, né? E chegar para o profissional e tirar dúvidas, tentar esclarecer algumas questões é muito mais complicado. Quando a gente está falando de paciente oncológico, isso se torna mais complicado ainda, né? Porque a princípio eles veem todo o contexto do impacto do diagnóstico, né? Da terapêutica que vai se utilizar. E aí, como a Flávia falou, acabam deixando essa questão de lado, né? Mas que com o passar do tempo durante o tratamento, isso vai se tornando muito evidente, né? Porque pode aproximar muitos casais, mas também pode afastar muitos casais, né? E como a Flávia estava falando, é uma parcela considerável de pacientes, né? Que acabam tendo sequelas. Porém, é muito importante a gente salientar que isso não é uma regra, né? Não é todo paciente que está em tratamento ou que fez o tratamento que vai desenvolver disfunções sexuais, né? A gente sabe que a resposta sexual humana, ela é composta de excitação, de desejo, de orgasmo, e que o paciente ele pode apresentar alteração em uma dessas, né, respostas ou nas 3 respostas, mas também pode não apresentar, né? Então isso vai variar muito de pessoa a pessoa. Na minha experiência em atendimento ambulatorial, eu vejo que muitos pacientes têm muita vergonha de conversar isso com o médico, né?
Até porque eles esperam sempre que a informação venha do médico, né? E além disso, na consulta com o médico, geralmente estão com acompanhantes. Isso. Né? Então isso acaba já também. O idoso é um filho, é uma outra pessoa que aí já gera mais desconforto ainda. Isso. Então, assim, no ambulatório de psicologia, muitas vezes esse assunto vem à tona até por essa relação, né, que é mais do terapeuta com o paciente. Então eles se sentem mais à vontade mesmo para falar. Vocês acham que o trato e o apoio dependem do tempo de relacionamento ou não tem nada a ver? Depende do tipo de relação, né? Às vezes não é o tempo do relacionamento não, mas assim, uma relação em que o sexo não faz parte da relação junto a outras coisas, né? Então quando falta tudo, né? Quando o sexo é a base do relacionamento. Então, assim, exato, depende muito desses parceiros, como eles, né, não depende do tempo. Então, assim, é fundamental que o parceiro esteja ciente de tudo aquilo, de que o paciente ele vai ter alterações até, inclusive, anatômicas, hormonais, que vão justificar ele ter algum grau de disfunção, né, e a gente pode entrar mais nesse assunto. E ele tem que entender isso e muitas vezes tem que trabalhar isso junto com a sua parceira. Às vezes ela vai precisar de mais tempo para ser estimulada. Então, assim, o paciente, só para exemplificar, né? Então, uma paciente com câncer de mama, se ela faz... A gente tem alterações que vão causar disfunção sexual, tanto por qualquer um dos tratamentos, pela cirurgia, pela radioterapia e pela quimioterapia. Então, a cirurgia, se você faz uma cirurgia de mama, você mexe com a sensibilidade, né, daquela área. Se você faz uma cirurgia da área ginecológica, um câncer de colo de útero, do próprio útero, você tira o útero, você gera alterações anatômicas, né? Então, muitas vezes a anatomia ali fica diferente. A inervação daquela região também é diferente, e isso pode trazer alterações de sensibilidade para a paciente, né? Quimioterapia, como é que mexe nisso? A quimioterapia, ela leva à alteração realmente dos níveis hormonais. Algumas químios, inclusive, levam à falência ovariana, risco de infertilidade. E se você mexe com essa parte hormonal, você às vezes induz uma menopausa precoce. Essa paciente vai estar com os sintomas de uma menopausa, diminuição de libido, diminuição da sua... Ressecamento, diminuição dessa sua lubrificação, a própria diminuição do desejo sexual. Então, tudo isso relacionado à químio, pela falência ovariana, pela alteração hormonal da químio. A rádio causa estenose, uma estenose vaginal, causa, né, uma fibrose, que aquilo vai dar dor, vai dar alteração anatômica, às vezes a vagina fica encurtada. Então, a gente tem alterações durante e depois do tratamento que vão deixar o paciente realmente com alguns sintomas. Cabe ao parceiro, aos dois, né, entender aquilo e tentar superar aquilo, arrumar formas de estar... vencendo aquelas dificuldades, vamos dizer assim. Sempre são sintomas ou às vezes são sequelas? São sintomas e sequelas que podem ter. Realmente o tratamento muitas vezes pode deixar sequelas que vão gerar sintomas na paciente. Cabe a gente como profissional da área de saúde, médico, psicólogo, a gente tem que identificar, diagnosticar qual é o que está acontecendo, qual é aquela disfunção sexual. Às vezes a gente vai ter que ter uma busca ativa, o paciente não vai perguntar, às vezes tem que virar aquele hábito rotineiro, de você estar sempre perguntando, às vezes antes mesmo de iniciar o tratamento, para que depois ele se sinta confortável. Naquela primeira consulta, às vezes não vai dizer nada, mas talvez se você perguntar numa segunda ou numa terceira consulta, ele vai se sentir confortável, vai dizer, e aí a gente vai ter que fazer uma avaliação, por exemplo, do tratamento que foi feito, dos medicamentos que usa, porque alguns medicamentos eles podem reduzir, né, essa lubrificação, pode reduzir libido. Então, dependendo do tratamento que foi feito, das medicações que usa, a gente tem que chegar num diagnóstico daquilo, se aquilo é mais uma coisa realmente sequela do tratamento, se é mais uma avaliação, né, uma coisa só mais psicológica, que vai precisar de uma ajuda do psicólogo, até de uma terapia de casal, de um sexólogo. A gente vai ter que estar tentando identificar o que realmente está acontecendo para a gente poder estar tratando adequadamente. Registrar a participação da doutora Andréia, que está aqui com a gente, online. Beijo, Déia. E a do Carmo está perguntando o seguinte, é mais ou menos isso que a gente já está tratando aí. Uma vez minha libido diminuindo, após tratamento, ela volta ao normal? Isso, vamos lá. Vai depender dessa causa, né, dessa diminuição da libido. Então, muitas vezes essa libido vai estar diminuída porque a paciente já estava entrando em menopausa,
às vezes a químio tem que a gente acelerou essa falência ovariana, então a gente acha, é pouco provável as mulheres, aí ela vai ser uma queda de libido exatamente por queda hormonal mesmo. Então, ela tem pouco hormônio, então isso vai dificultar essa libido, o desejo, tudo isso vai diminuir. E a gente às vezes, por exemplo, para uma paciente com câncer de mama, a gente não está autorizado a fazer essa reposição hormonal, né? Então isso pode aumentar o risco de uma recidiva da doença. Então essa libido, se for de uma causa hormonal, por indução da menopausa precoce, por falência ovariana devido à químio, é pouco provável dessa libido melhorar, né? Aí durante a químio, o que é que pode acontecer? Às vezes o efeito psicológico, a paciente está totalmente voltada para o tratamento. Mulher principalmente tem muito isso, né? E assim, vale a pena a gente ressaltar duas coisas importantes dentro disso. Primeiro, que a Flávia estava falando, que existe uma alteração hormonal por conta da quimioterapia, né? Então a produção de hormônio diminuindo causa essa ausência mesmo da libido. E junto a isso, a paciente passa por várias alterações, né? Então, primeiro vem o impacto, né, do diagnóstico, né? Logo em seguida vem as alterações que mudam na rotina do paciente, que pode ter deixado de trabalhar, que pode estar se sentindo mais dependente, né, das pessoas que estão próximas a ele. Junto a isso, vem as reações do tratamento em si, né? Que aí vai ficar nauseada, vai ficar enjoada, vai ficar com queda de cabelo, tem alteração baixa autoestima, né? Que então, se fez cirurgia, fez a mastectomia, então tem esse receio de como é que o meu parceiro vai me ver. Quando a gente fala dos homens, né? Porque também acontece com os homens isso. Venha já o pensamento de, será que eu vou funcionar da mesma forma, né? Se por acaso não funcionar, que aí acaba mexendo com a virilidade do homem, como é que a minha esposa vai lidar com isso? Será que vai procurar outra pessoa? Enfim, muitas vezes essa questão psicológica, ela interfere muito mais, né, do que a alteração clínica especificamente. E a outra coisa que é importante a gente salientar é que existe uma diferença entre o sexo e a sexualidade. E que comumente a gente vê as pessoas interligando isso, né? Quando a gente fala de sexo, a gente está falando do ato sexual especificamente. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando do que a gente sente, de como a gente conhece o nosso corpo, de como é que a gente lida com isso, de como é que o sexo é tratado nessa relação, né, afetiva. Se a gente conversa sobre, se as dificuldades que eu tenho eu consigo dividir com o meu parceiro, né? E o que a gente vê muito no tratamento é que as pessoas que estão, os parceiros no caso, acabam em alguns momentos, pelo excesso de cuidado, evitando a relação sexual, né? Então assim, beijar na boca, fazer sexo oral, né? A própria penetração acaba ficando dificultada. Tem gente que pergunta, às vezes, se seria contagioso até, né? A gente ainda ouve essas perguntas, né? Isso. E a gente sabe que não é de forma alguma contagioso e que, né, exatamente. E que pode ser feito, e tem paciente que questiona isso, né? Se pode ter relação sexual durante o tratamento. Pode ter relação sexual, é importante que tenha até em alguns tipos de câncer, como a Flávia falou. Isso. Vale a pena até poder atrapalhando, já buscando isso. Em alguns casos, a gente tem alguns casos, não é que tem uma restrição, mas a gente cabe por bem, está fazendo uma químio, o risco daquela imunidade baixa, né, vamos dizer assim. Então, existem infecções subclínicas que você às vezes nunca achou que teve, porque seu organismo, né, tratou ali. Então, um herpes você pode ter tido, você nem soube que você teve, porque o organismo lhe defendeu, mas o vírus está ali adormecido. Se você faz uma quimioterapia, imunidade baixa, aqueles vírus ele pode voltar a reativar. Então, lógico que nesse período de químio, né, de tratamento oncológico, alguns cuidados às vezes a gente vai orientar, vai usar uma camisinha, alguma forma de preservativo, por esse risco, né? Mas em alguns casos, como você mesmo disse, a relação sexual ela é estimulada. Exemplo, paciente que está em câncer de colo de útero, ela está fazendo tratamento com radioterapia. A radioterapia, ela pode levar, como sequela tardia do tratamento, a estenose da vagina, deixar a vagina encurtada, estreita, né? O que é que se indica para isso? Você manter, durante o período do tratamento, manter relação sexual. Se às vezes, não tem o parceiro, a sexualidade do casal não é boa, a gente usa até, inclusive, às vezes, dilatadores, a gente pode usar vaginais. Daí a importância de se conversar sobre essa sexualidade, de se trabalhar isso com o paciente, com a família, para estar... E do próprio paciente conseguir se perceber a nível corporal, né?
eu tive uma paciente que ela fez mastectomia, fez químio, fez rádio, e quando vinha para a rádio ela tinha que passar, tinha que hidratar, quando vinha não, ela tinha que hidratar a pele, e ela falava sempre que essa era a pior parte, porque ela entrava em contato, né, com a parte do corpo que tinha sido retirada. Então, assim, isso acabava interferindo diretamente nos relacionamentos, né, que ela pensava em ter pós-tratamento. Então, se eu não aceito o meu corpo, né, se eu trato ainda a cirurgia ou o tratamento com um tabu, como é que eu vou me apresentar para outra pessoa? Né? E aí a gente fez um trabalho mesmo de autopercepção corporal, para que justamente nesse momento do banho, nesse momento de hidratar a pele, ela entrasse em contato mesmo na forma que ela estava e nas tantas outras formas, né, que o corpo dela poderia se manifestar, para que ela continuasse mantendo um relacionamento afetivo de forma saudável. Mas Então, o Carlos está perguntando aqui se tem como fazer um tratamento para secura vaginal. Vamos lá. Essa causa da secura vaginal, a gente mais uma vez tem que tentar saber qual é a causa disso. Às vezes pode ser só a diminuição da libido, pelo estresse, né? Essas causas psicológicas, né? Mas às vezes não é alteração hormonal. Então, em alguns casos a gente vai poder usar cremes vaginais, lubrificantes durante a relação, existem cremes tópicos à base só de vitamina para aquelas pacientes que não podem ter reposição hormonal. Algumas pacientes a gente pode fazer reposição tópica, vamos dizer assim, hormonal. Então são cremes vaginais que têm, vamos dizer assim, uma manipulação hormonal para melhorar um pouquinho aquele ressecamento vaginal. Então, a depender de cada caso, isso é sim recomendado, inclusive, para facilitar. E é importante que o paciente ele consiga conversar, né, com a equipe que está acompanhando, com o médico, com a própria equipe multi, porque às vezes a gente acaba intermediando esse contato, para que, diante de uma dificuldade, a gente busque uma forma de solucionar ou de minimizá-la. Por quê? Quando o paciente ele apresenta dificuldade e ele cala, então aquilo começa a se transformar realmente numa grande dificuldade, num grande empecilho, né? A mulher que está com ressecamento vaginal e se mantém tentando ter relação sexual sem buscar, né, alguma solução, ela vai começar a sentir dor durante a relação sexual. E aí ela acaba não querendo ter, porque ela sente dor por causa de um ressecamento. Né? Então, assim, isso aí poderia ser solucionado. A gente entende que é muito difícil mesmo os pacientes chegarem para verbalizar essas dificuldades, mas a gente quer salientar a importância que tem isso, né? Porque você pode resolver de uma forma muito mais fácil do que calando e evitando o assunto. Trazer isso à tona é importante, então, que as pessoas que têm parceiros tragam o parceiro para as consultas ou para algumas consultas. E a gente sempre recomenda que o paciente geralmente ele venha acompanhado, né? Porque são sempre muitas particularidades do tratamento, muitas dúvidas, então geralmente o paciente está acompanhado. Mas isso, talvez, como a Carmen já falou, isso às vezes é motivo de reclusão, de você evitar falar. Então, vai depender muito do paciente, se ele se sente confortável ali de estar abordando aquele assunto com o médico e o seu parceiro ali tudo junto, né, o profissional da área de saúde, ou se ele vai preferir às vezes estar numa consulta sozinho para poder falar mais à vontade. Então, cabe cada um, né, de entender o que prefere. Às vezes o parceiro quer tirar a dúvida, tem vergonha de perguntar porque está na frente da paciente, né, e ele quer saber se ele quer proteger tanto aquela pessoa, que ele, né, e aí ele não quer nem cobrar ela, às vezes, sobre aquele assunto, mas se ele tem dúvida se pode, se não pode, né. Então, também deixar à vontade para isso. A gente está aqui para tratar o paciente como um todo e muitas vezes a gente tem que tirar, né. Então, a gente está sempre disponível para que esse parceiro, se ele está desconfortável, perguntar para ela, talvez pergunte para a parte médica e depois a gente converse isso mais abertamente. Isso vai depender de cada um mesmo, de como cada um encara. A importância não é trazer ou não o companheiro, é trazer o questionamento, né? Seja o paciente ou o companheiro, né? Se percebeu que está tendo dificuldade, buscar tanto junto ao médico como à equipe multi. Por que eu falo equipe multi? Porque às vezes a gente
consegue escutar essa fala e traçar uma forma, né, junto ao médico que está acompanhando, de buscar uma resolutividade. Então, a grande importância é trazer a dificuldade. Né? Eu tenho receio de, durante a penetração, né, ativar o tumor. Já teve gente questionando isso, né? Eu tenho receio de, durante o toque, acabar tocando na parte do corpo que ela está mais fragilizada, né? A mulher fica muito preocupada em, durante a relação sexual, estar sem o lenço, né? Porque ao perder o cabelo, geralmente se usa o lenço ou a peruca. Mas nesse momento da relação sexual, como é que eu vou ficar? Né? De que forma eu vou me desnudar para esse parceiro? Como é importante isso? A mulher já perdeu às vezes uma mama, aí ela fica careca, aí tem alteração hormonal que resseca tudo, né? A vagina. Como é que essa mulher vai ter essa sexualidade dela? É completamente diferente. E aí cabe ela, né, identificar isso, o parceiro também, de ter mais, né, a preparação, de ter mais a conversa, às vezes vai ter precisar de mais tempo, né, de estímulo, tudo isso vai ser uma educação continuada, como casal, né, como pessoa, é um exercício como casal, do diálogo mesmo, né? A Cristina está interagindo com a gente aqui e está dizendo o seguinte: no início do meu tratamento, confesso que fiquei receosa, mas meu parceiro foi sensacional e a Carmen me ajudou muito. Coisa linda. O Bruno está online com a gente. É muito importante isso, né? O que a gente falou agora, da importância da comunicação. Né? A Edjane perguntou logo no começo sobre o tempo de relacionamento, né? Será isso que definia como é que as coisas iam se desenrolar durante o tratamento. Não, é o tipo de relacionamento que você tem. Né? Se você tem um relacionamento onde há parceria, cumplicidade, onde o casal está junto, onde o casal consegue conversar, consegue dividir as dificuldades, o sexo ele vem como um complemento, muito importante, né? Mas um complemento. Quando é uma relação onde não há esse tipo de ligação, e o sexo acaba sendo muito pontual, muito mecânico, muito automático, diante da dificuldade, isso só acaba aguçando outras questões. Né? Então a gente vê sim casais que se separam, a gente vê sim casais que começam a discutir, a mulher por se achar feia, por se achar diferente, fica insegura, né? Começa a apresentar ciúmes, o homem começa a querer de qualquer forma manter a ereção, busca até medicação, né? Chega questionando que remédio que ele pode tomar para poder ter relação. E assim, uma vez eu recebi um paciente, um idoso já, de 74 anos, que ele fez a cirurgia da próstata e ficou com dificuldade de ereção. E ele já tinha tomado medicação e a medicação não auxiliou, não queria fazer cirurgia, porque tem cirurgia de implante, né? Que no caso dele ele poderia, de prótese, que no caso dele ele poderia usar, mas ele não queria, mas queria solucionar a questão da ereção, né? Porque para ele a esposa estava sentindo falta da relação sexual. E aí quando eu convidei a esposa para vir, lógico que com autorização dele, para uma sessão de orientação comigo, a esposa estava muito de boa, né? Porque ela também já estava nessa faixa etária, ela também não via o sexo mais como uma coisa indispensável na relação. O homem tem muito isso, ele realmente não aceita isso, mas ele também tem que conhecer o próprio corpo. Sim. Né? Tem pacientes que mesmo realmente com impotência, por causa de uma cirurgia de próstata, né, alguma coisa, eu já vi, né, os pacientes às vezes relatam que conseguem ter prazer mesmo sem ereção, conseguem ter orgasmo mesmo sem ereção. Então cabe ao relacionamento, ao casal ali ir descobrindo formas. Isso. Né, que é o que eu falei há pouco da sexualidade, né? Não é o ato sexual, a penetração, na verdade, né? O sexo não é só a penetração. Então, assim, através do toque, da carícia, estimular o corpo, né, de uma outra forma. Eu sempre falo para os pacientes que o nosso corpo é um parque de diversões, né? E a gente precisa explorar. Então, muitas vezes o casal fica muito limitado, né, à penetração
E nesses momentos, eles começam a achar que a vida sexual acabou, né? Quando, na verdade, eles podem sim se descobrir de outra maneira. Eu acho interessante que a própria medicina também, ela vai percebendo isso. Então, que bom que hoje, antigamente toda mulher para operar um câncer de mama, ela tem que arrancar a mama toda, né? Ficava aquilo, né? Aquela mutilação. Hoje em dia isso cada vez menos, né, acontece. Então a gente tem cada vez mais de cirurgias conservadoras, né, que tira só um pedacinho. A gente agora consegue ver, às vezes agora inclusive, cirurgias que poupam, preservam o mamilo, a auréola. Então isso, na própria medicina vai evoluindo para isso. A gente tem laser terapia, às vezes, para tratar uma estenose de vagina. A gente começa a ter tratamentos, né, que conseguem entender que aquela sexualidade, que aquelas alterações, aquelas mutilações, elas podem atrapalhar a qualidade de vida do paciente e a gente começar a mudar isso um pouco. Duas participações. O Alexandre, por exemplo, que teve leucemia e que a parceira dele ajudou muito e que continua ajudando. Temos ainda aqui a participação da Cristina, mais uma vez dizendo que casou após o tratamento, depois de uma mastectomia e do tratamento, e que contou muito com a orientação da Carmen, que aconselhou o diálogo. E Sim, bom, esse é um exemplo, né? Isso, pra gente foi muito legal ver, né, a Cristina nessa evolução, porque assim, imagina que é uma paciente que está em tratamento, né? E mesmo assim o parceiro dela decidir, né? Porque é uma escolha, né? De querer estar junto, de querer partilhar e de muitas vezes dizer assim, para mim não importa não a doença, importa a pessoa, né? Como a gente tem pacientes também que começaram a namorar durante o processo de tratamento, né? Quando de um modo muito generalizado as pessoas pensam que não, tá doente, né? É um período que eu vou ficar de stand-by mesmo, né? Não vou ter esse olhar. E muitas vezes a própria sociedade cobra isso, que o paciente vivencie só a doença, né? Só o tratamento. Porém, o paciente continua vivo, ele continua interagindo, as pessoas continuam se aproximando. E quando eles estão abertos, as pessoas realmente continuam chegando. Mas que bom que isso aconteceu com Cristina e com isso, mas realmente é a minoria. Às vezes a gente vê o contrário. O contrário é muito mais frequente, né? As pessoas irem se afastando, evitar trabalhar essa sexualidade, casais que se separam. Mesmo. Então, realmente, a gente vê muito mais ser corriqueiro não se falar no assunto, não se abordar, e é isso, né, só piorar cada dia, do que a gente ter histórias de sucesso, como, né, da Cristina. A Valéria está interagindo com a gente aqui, Valéria Paz, falando que é muito importante também conhecer o seu ritmo durante o tratamento. Por exemplo, na químio tem os dias de prostação. Então devemos aproveitar os dias de disposição e usá-los para namorar. Muito bem. Aí, boa dica dela. Está disposto, pode namorar. E assim, como é importante o paciente conhecer o corpo dele, né? Assim, saber o limite, né, do corpo, do que tá. E às vezes a gente volta para a questão do diálogo, né? O homem ou a mulher quer ter relação, o parceiro ele não está no clima, ele não está disposto, porque fez a químio ou fez a rádio, mas eu não posso dizer não, né? Mas eu tenho medo de ir de encontro, então eu acabo aceitando ter essa relação sexual que não é prazerosa para mim, né? Então assim, cada vez que eu penso na relação, eu penso naquele momento que não é prazeroso. Então é muito importante a gente conseguir expressar o que a gente está sentindo, né? E lembrando que o relacionamento sexual, o momento do relacionamento sexual, ele é despertado, principalmente para a mulher, né? O homem, em geral, a gente consegue ver uma resposta mais rápida. A mulher não, a mulher precisa ser estimulada. Então, assim, os elogios que os homens dão, né? A maneira como ele prepara o momento, a própria carícia, o toque, esse reforço, né, da importância que essa mulher tem na vida dele, que a gente sabe que não é tão comum acontecer, né? Como a Flávia falou agora, a gente tem estudos que mostram que durante o tratamento é muito mais fácil a mulher se manter ali do lado do homem, né, tocando tudo, acompanhando tudo, do que o homem se manter ao lado da mulher, né, a nível de compreensão, né, de parceria mesmo. Então, na maioria das vezes eles acabam se ausentando.
tem muitas exceções, né? Porém, a grande maioria ainda se torna muito presente nesse sentido, né? Essas disfunções sexuais, distúrbios, né, causados pelo tratamento, eles são muito mais exuberantes na mulher, no sexo feminino, de como ela encara essa sexualidade. Por diversos fatores mesmo. O homem geralmente consegue preservar mais esse desejo, né, essa sexualidade mesmo. A mulher ela tem um pouco mais de dificuldade por tudo, né? Por causas anatômicas, hormonais, psicológicas, aí vai entrar tudo. Mas a gente vê ser bem mais frequente isso nas mulheres do que nos homens. E outra coisa que é importante a gente salientar é que durante o tratamento, o que é que a gente vê muito acontecer? A mulher recebe o diagnóstico, várias pessoas da família vêm no sentido, na intenção de auxiliar, né? E em algumas vezes acaba afastando esse parceiro, né? Assim, mãe, irmã, pai, irmãos, tios, filhos, né? Quando na verdade é o momento da gente permitir que esse esposo se mantenha também, né? No relacionamento. A rotina do casal tem que estar preservada. Quando é o contrário, né, que o homem adoece, geralmente é a mulher mesmo que está ali, é a mulher mesmo que está acompanhando. Vai acompanhar, né? Então, frente em tudo. Isso. Assim, então isso é uma coisa para a gente considerar também, né? À medida que o homem participa, que o homem ele se sente contribuindo, né, para o tratamento da mulher, isso também facilita muito para que essa relação ela se fortaleça, né, em outros sentidos, e aí facilite a expressão entre eles também. Em relação ao homem, faça logo. Existe uma dúvida com relação se o câncer é contagioso, né? Porque, mas eu tenho medo, às vezes pelo toque ou por um beijo, então existe um mito informando que o câncer é contagioso, a gente sabe que não. Isso não, de forma alguma, eu até já falei agora há pouco e realmente reforço. Não é contagioso. A pessoa que tem um câncer, ela não vai passar o câncer pro seu parceiro, pro seu parceiro para ninguém, e de forma alguma. Nem por relação sexual, nem por beijo, nem por toque, por nada, né? O câncer é uma alteração da célula, né, que gerou alterações celulares que vão gerar a célula do câncer particular de cada daquele indivíduo. né? Não vai ser... Em relação ao tratamento do homem, né? O homem que é acometido pelo câncer de próstata, ele sempre vai perder a ereção, ele sempre vai perder essa capacidade de ter o ato sexual, ou em alguns casos? Deixa eu fazer só um parênteses, desculpa, Jane. Voltando à pergunta que a Jaqueline fez, é importante a gente salientar que quando a gente orienta para o paciente usar camisinha, né, durante a relação sexual, não é porque ele está protegendo o parceiro, no caso. O homem é o paciente, ele não está usando camisinha para proteger a parceira. Ele está usando camisinha para se proteger, né? Então, essas pessoas que imaginam que o câncer pode ser transmitido pela ejaculação, pelo sexo oral, não. Primeiro que camisinha seria ideal que todo mundo realmente utilizasse, né? Mas, nesses casos específicos, a gente reforça a importância do uso porque o paciente tem uma baixa mesmo de imunidade e, como a Flávia falou, toda e qualquer alteração, né, o organismo não tem a mesma defesa. E a mulher, por exemplo, uma mulher que seja em idade fértil, ela não pode engravidar também durante a químio, né? Outra questão, outra indicação de se usar o preservativo. A gente muitas vezes não pode estar usar anticoncepcional, oral, nada. E aí a forma de estar, né, evitando uma gestação é usando o preservativo, porque se ela engravidar, né, durante a quimioterapia, isso é muito prejudicial ao feto, né? Essas drogas, muitas vezes elas são teratogênicas, né? Elas causam malformações ao feto. Mas, respondendo a pergunta da sexualidade no homem, da disfunção sexual no homem, realmente o que seria mais comum, né, de disfunção sexual no homem é a impotência e às vezes a própria incontinência urinária, pensando em tratamento de câncer de próstata, são as duas condições que talvez sejam mais comuns e que mais atrapalham essa virilidade do homem, essa sexualidade do homem. Não é uma coisa comum, mas também não é uma coisa desprezível. Acontece, tanto pela cirurgia quanto pela radioterapia, tá? Muitas vezes, isso às vezes pode reverter. Então, você faz a cirurgia, fez uma prostatectomia radical, ficou incontinente, ficou impotente. Muitas vezes você, nos cuidados ali de pós-operatório, você vai fazer fisioterapia e aquilo ali você pode reverter. Alguns casos não, essa sequela pode ficar em definitivo
E aí o homem vai ter que trabalhar essa sexualidade de outra forma, como a gente já comentou. Tem paciente que tem orgasmo, né, prazer sem a ereção mesmo, tá? Mas alguns casos a gente pode reverter. A radioterapia também pode causar isso. Geralmente são sequelas mais tardias que acontecem do que na cirurgia, que geralmente é mais no pós-operatório, mais imediato e recupera depois. Então, essas particularidades existem. Uma outra coisa que às vezes mexe muito com a sexualidade no homem, por exemplo, um câncer de cólon, de intestino, de reto, ele tem que colocar aquela bolsa de colostomia. Então aquilo atrapalha também, é desconfortável, né, durante o homem. Mas tudo isso é ter que trabalhar. E existem formas, sim, do paciente estar usando, né, medicamentos ou próteses, no caso da impotência. Caso a caso, ele vai conversar com o seu médico e aí a gente vai poder estar medicando, tratando, melhorando muitas vezes isso aí. E a grande importância, como a Flávia falou agora, caso a caso, conversar com o médico, né? Não adianta a gente achar que a todo paciente que fez cirurgia de próstata vai ter incontinência, vai ter impotência, né? O nível dessas alterações. Então, assim, cada paciente, a depender do tipo de cirurgia, de até onde se mexeu, né, Flávia? Na cirurgia. Idade, né? Porque às vezes tem fatores hormonais mesmo, o próprio homem vai entrando na própria andropausa. A mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa, é mais tardia do que na mulher, por isso que a gente ouve falar pouco, mas o homem tem. Então, às vezes, aquilo ali está acontecendo pela idade mesmo, porque é diabético, tem outra neuropatia. Então, os fatores vão se somando, né? Caso a caso. Então, o risco de uma impotência vai ser muito maior num paciente que realmente teve uma complicação cirúrgica, uma cirurgia mais longa, um paciente que, né, que é obeso, que é diabético, que, né, tem outras comorbidades ali, que já tem uma idade mais avançada. Então, são vários fatores que vão estar influenciando nisso. É um assunto que dá para falar um bocado, né? E acho que assim, o mais importante talvez seja isso, é trazer essa discussão para o dia a dia, né? Se permitir falar sobre isso, né? Que é uma dificuldade, como eu falei no começo. Primeiro que falar de câncer já não é fácil, né? A gente não costuma, não é cultural. Os dois assuntos são difíceis de falar. Falou em câncer, a pessoa não quer nem ouvir aquela palavra, né? Aquela doença. Isso. Falou em sexualidade também, mas ainda é uma coisa mais embutida, né? A gente vê que as pessoas conversam assim, grupinho de amigas, né? Mas assim, levar para um profissional e até nos próprios relacionamentos isso se apresenta de uma forma muito limitada, né? Quando a gente está falando muito em perda da sexualidade, às vezes, ou perda do ato sexual, vamos dizer assim. E fala-se muito em câncer de mama e em câncer de próstata, ou agora a doutora Flávia citou os cânceres que exigem uma colostomia, dificultando meio um pouco. Mas só nesses tipos de cânceres ou os tratamentos de vários outros tipos podem causar essas situações. A gente exemplificou esses porque você tirar uma mama, são mais relacionados à área, né? Mas todos, de certa forma, vão gerar. Primeiro porque, mesma coisa que a Fábio falou, você já tem um diagnóstico, você tem mudança de vida, de rotina, as prioridades mudam, né? Então, a parte psicológica, emocional, de você estar preparado para aquilo, né? Porque às vezes o próprio paciente precisa de um tempo, de se entender, de entender o tratamento, de entender o corpo, para depois estar trabalhando aquilo. E o parceiro às vezes tem que estar entendendo isso. Então, em qualquer tipo de câncer você vai ter, dependendo de se está fazendo químio, por exemplo, você tem aquela questão que eu disse das alterações hormonais causadas pela quimioterapia, pelo risco de uma falência na ovariana, pelo risco de infertilidade. Então, ao depender do tipo de químio, isso vai mexer, né? E isso é independente de cada tumor mesmo. Então, outros tumores vão poder causar essa diminuição da função ovariana só pela quimioterapia, né? E tudo isso, por exemplo, a queda de cabelo, você vai ter um outro tumor, um outro câncer de bexiga, de pulmão, o que for, mas só a queda de cabelo, aquilo já vai mexer na autoestima. Então, são muitos fatores que estão relacionados a essa redução dessa sexualidade, a essa disfunção. Nesses tipos, em todos os tipos de câncer, de qualquer forma, né? A Cristina está fazendo mais uma pergunta. Ela bota assim: atualmente a menopausa me causou ressecamento vaginal, mas consegui resolver com gel vaginal. Mas quanto ao libido, o que fazer? Isso. Aí cabe, né? A gente não pode estar fazendo reposição hormonal oral para aumentar o libido. Ela entrou na menopausa durante a quimioterapia. Isso. Muitas vezes a quimio pode acelerar essa menopausa, né? Antecipar, né? Às vezes a paciente, mesmo uma idade mais jovem,
ela tem períodos de ficar sem menstruar mesmo, né? 6 meses, 8 meses, depois 6 meses que terminou a quimio que vai voltar. Então, essas alterações hormonais são comuns. E aí, mais uma vez, essa questão da libido. A gente tem que identificar a causa, né? Se ela teve um câncer de mama, está em menopausa, né? Esses hormônios dela estão lá embaixo. A redução da libido não vai realmente... É muito mais difícil. A gente não tem indicação, na verdade, a gente tem contraindicação à reposição hormonal via oral. Em alguns casos, esse assunto é bem controverso. A gente pode fazer doses baixas de como se fosse um hormôniozinho tópico, um cremezinho vaginal, mas isso é sempre muito controverso. Vai ter profissional que acha que sim, tem profissional que acha que não. Todo congresso que tem essa discussão, ainda não temos um ponto final assim nessa história. Mas, e às vezes tem que trabalhar, por exemplo, às vezes a redução da libido, essa melhora da libido, pode ser só de cunho psicológico. Se você faz uma terapia de casal, se você faz uma terapia psicológica, se tem mais tempo de preparação, aquilo ali pode ajudar. E também se o casal se permite a estímulos, né? Foi como eu falei há pouco. Muitas vezes a mulher, na maioria das vezes, a mulher ela precisa ser estimulada, né? Então, assim, massagem, né? O toque do companheiro, preparar um ambiente legal, deixar a preocupação, porque muitas vezes a própria ereção ou o desejo sexual na mulher, ele se torna limitado pela preocupação de será que eu vou conseguir, né? Será que eu vou ter orgasmo? Será que eu vou me sentir à vontade? Né? E isso acaba ocupando muito mais tempo do que o próprio pensamento, do próprio aproveitamento daquele momento. Né? E outra coisa importante muita gente pensa na libido relacionando a frequência, né? Quantas vezes se tem relação sexual? Quando na verdade a grande importância é como é esse momento, né? Você pode de fato ter uma alteração na quantidade de vezes que você tem a relação sexual, porém nas vezes que você tem ser algo muito prazeroso, né? Então desejo, sempre a gente precisa pensar que falou em sexo, a gente não pode falar em cobrança, né? Tem que permitir que as coisas aconteçam de uma forma muito natural. A Cristina está dizendo que ela não pode fazer reposição hormonal, triplo negativo. Isso. A maior parte das pacientes com câncer de mama, a gente não vai fazer essa reposição. Por isso que como é que vai melhorar a libido? Realmente, reposição hormonal a gente não poderia. E aí, cabe pensar nessas outras formas, né? Mas sabendo que, às vezes, acontece de ter... E outra coisa, assim, desacelerar, né? Porque o que é que acontece muito? O paciente acabou o tratamento, voltei à vida da mesma maneira, ativa do mesmo jeito, e assim, acabou o tratamento, mas o organismo está ali metabolizando ainda, né, tudo que foi administrado durante o tratamento, e aí o paciente precisa de um tempo mesmo, né, para o corpo dele voltar a ter as mesmas respostas, as reações tardias do tratamento começarem de fato a deixar de existir, e aí quem sabe ele voltar a ter, né, uma vida sexual semelhante à que tinha, né, mais próxima do que ele tinha e talvez até melhor, igual, né? melhor. Quem sabe melhor, porque aí consegue estar parando, prestando mais atenção nisso, Despertando e valorizando, para outras despertando. coisas. Eu acho que para Passar terminar... a valorizar outras coisas, ter uma outra Isso, visão, isso, né? exatamente. As coisas se viver mais, de repente, mais intensamente. Exato. Isso foi o que eu falei agora, sair da frequência, né? Quantas vezes a gente teve relação, mudou de quando eu não estava em tratamento como está agora, então sair desse pensamento para aproveitar o momento, né? Foi uma vez na semana, mas foi uma vez muito boa, né? E que preencheu tanto a ela como ao parceiro, e isso que é importante. A do Carmo está perguntando por quanto tempo a droga age em nosso organismo após o tratamento. Na quimioterapia, a gente não vai ter essa resposta exata, porque vai depender do tipo da quimio que foi feita, né? Então, de cada metabolismo, então não existe essa resposta muito certinha assim, não. Bom, eu acho que cada um, né? Então, assim, exato. Pode demorar 3 meses, pode demorar 1 ano, depende da pessoa. Né? E depende também da atenção que a pessoa dá à sintomatologia, né? Porque às vezes tem lá um incômodo, uma sintomatologia clínica que está lá, que o paciente ele identifica, mas alguns pacientes eles potencializam, né? Então assim, eu dou atenção àquela dor. Mais do que... exato.
E aí, assim, é muito mais difícil você conseguir se desligar, né, dessas reações pós-tratamento, do que você sentir. A gente não nega que existam mesmo alterações e incômodos, porém a gente precisa dar o valor que é real, né? Então, imagina lá que você está com uma dor de cabeça e você fica pensando nessa dor de cabeça o tempo Às vezes o todo. paciente vai somatizar, né? Que a gente chama, né? Em termos ele vai colocar uma outra preocupação que ele tem, canalizar aquilo para uma certa dor, para um certo, né, desconforto. É lógico que vai ter que individualizar cada caso, a gente vai ter que investigar, pesquisar, diagnosticar, pensar nos diagnósticos que a gente pode ter para tentar ajudar aquele paciente, mas e às vezes até acontece. fazer uma avaliação mais ampla, né? Assim, quando a gente fala do paciente e da sintomatologia que ele traz pós-tratamento, a gente precisa também ver como é que esse paciente está se relacionando com a família, né? Como é que foi para ele o tratamento, se ele aceitou isso ou não. Porque tem muito paciente que durante o tratamento ele se mostra muito seguro, né? Enfrenta e acredita que está de boa. E no pós-tratamento, que é a fase de reinserção social, é que a fragilidade se apresenta, né? Então, por que se apresenta? Porque eu cobro para ter uma vida normal, muito rápida, né? Porque eu quero voltar a fazer atividade física assim que terminei, né? Porque eu quero voltar a trabalhar, porque eu quero emagrecer. E a gente precisa se dar conta que tudo leva um tempo, né? Para o seu organismo metabolizar tudo que você vivenciou e para a sua cabeça também elaborar tudo que você vivenciou, né? Então é questão de tempo mesmo. Bom, eu acho que para terminar, queria agradecer a presença de vocês aqui, dizer que a gente, né, aqui, como toda a equipe da MedRádio, está sempre disponível para estar tirando qualquer dúvida e estar, né, estamos sempre aqui de braços abertos. Super importante. Obrigada. Eu também agradeço, né? Agradeço a vocês estarem participando, aproveitarem mesmo esse canal, né, para tirarem as dúvidas, para questionarem e também trazerem esses questionamentos para a gente, né? A nossa equipe aqui a equipe multi, tentando sempre estar mais próximo possível do paciente, né? Então, orientando, esclarecendo. O nosso objetivo não é tratar só a doença, né? Só o sintoma. É o ser humano. Então, assim, teve dificuldade, teve questionamentos, teve dúvida. A gente sabe que é muita informação. Muitas vezes os pacientes saem da consulta, né? Ainda tentando se achar diante de todas as informações. Na próxima consulta, vocês vão ter a oportunidade de perguntar, mas não se calem. Não teve dúvida, está sentindo alguma coisa diferente. Volta de novo, entra de novo na consulta. As redes sociais estão aí 24 horas, né? Também, né? Então, assim, não tem desculpa para não tentar se aproximar, né? Tentar não, se aproximar da gente mesmo, e a gente vai tentar fazer o possível para minimizar todo e qualquer desconforto. E lembrando que esse espaço vai ser uma prática agora, né? Sim. E que os temas podem ser sugeridos, inclusive, pelos nossos seguidores. Isso. Perfeito, então. Fiquem à vontade para opinar. Para sugerir, para participar. Boa noite, tchau, até a próxima.